O inexplicável. Nenhum outro número tem provocado mais medo e ansiedade do que o 13. A maioria das superstições são consideradas noções fantasiosas do passado, mas este persistente mito assombra nossa era moderna. Na Apollo 13, a malfadada missão lunar que quase matou 3 astronautas, houve tantas ocorrências do número 13 que não se pode descartá-las como mera coincidência. Um bizarro suicídio numa sexta-feira 13 deixa investigadores perplexos com estranhas pistas. Um clube de 13 sócios desafia abertamente a superstição, reunindo-se somente nas sextas-feiras 13. Será a ideia de que o 13 é número de azar, uma volta às crenças pagãs de mais de 3.000 anos atrás? Ou seria uma maldição que herdamos baseada em um mistério antigo que permanece inexplicável? Superstições. 13. Número de azar. Na primavera de 1970, a Apollo 13 foi a terceira missão americana para pouso na Lua. A NASA já havia realizado 12 jornadas tripuladas e não tripuladas, incluindo a Apollo 11, que fez de Armstrong o primeiro homem a pisar na Lua. Inevitavelmente, algumas pessoas fizeram alegações supersticiosas acerca desse 13º voo do programa Apollo, insistindo que a NASA devia ter usado o nome Apollo 12B ou Apollo 14, pulando o número 13. O dia agendado para a aterrissagem lunar, 13 de abril. Os números da data de lançamento somados davam 13. Além disso, o foguete decolaria da plataforma de lançamento 39, o terceiro múltiplo de 13. Para o astronauta Jim Lovell, comandante da missão, o voo da Apollo 13 era importante demais para ser influenciado por conceitos sem comprovação. Suspeitou-se até que ele e sua tripulação tentaram abertamente o destino, usando um grande numeral romano estampado em seus uniformes. Parece que, na época, a NASA e todos eles pareciam esnobar o fato de que o número 13 se destacava em toda a missão. Mas, na verdade, eles não achavam nada do número 13 e de sua história, a sua reputação de ser um mau sinal. Mas uma série de problemas passou a afligir a missão. 2 dias antes do lançamento, a tripulação perdeu um de seus tripulantes. Os médicos da NASA diagnosticaram o astronauta-piloto Ken Mattingly como portador potencial de rubéola. Jack Swigert o substituiu. A Apollo 13 passou de um voo quase de rotina a uma das mais extraordinárias aventuras da história dos voos espaciais. I kind of feel that every time that we make one of these flights, it depends on 2 things. You've got to be well trained to handle emergencies. That's like insurance in the bank. And every time we go, it's like a new roll of the dice. It's something that doesn't accumulate, that you're bound to get a 7 once in a while. You start out fresh every time. Em 11 de abril de 1970, com a tripulação fechada no módulo de comando cônico, o foguete Saturno V foi lançado com mais de 3,5 milhões de quilos de potência. Ele deixou a plataforma de lançamento às 13 horas e 13 minutos, horário militar. Parece que o número 13 novamente se ligou à missão. Francisco, all engines. Roger. Okay, Paddle, how's it look? Looks good here, flight. Good agreement. Francisco, how do you look? We look good, flight. We'll go. Okay, Paddle. We're go, flight. Looks good here. Logo, a Apollo 13 estava acima das nuvens e em órbita baixa. Flight fighter trajectory confirmed staging. Roger. De repente, um dos motores principais parou. Flight booster, the engine board out was way early. Okay.
Flight confirmed, number 5 engine down. O controle da missão e a tripulação rapidamente calcularam que era só um pequeno problema e prosseguiram seu percurso. Às 15 horas e 48 minutos, hora central, em 11 de abril, a tripulação ativou o booster principal, iniciando o que chamam de injeção translunar. Eles estavam a caminho da Lua. Lovell e sua tripulação afastavam-se da Terra a 37.500 km por hora. As gravidades da Terra, da Lua e do Sol estavam agindo sobre a pequena nave conforme previsto. As estrelas, por outro lado, estavam a anos-luz de distância e não exerciam qualquer influência perceptível. Após examinar os gráficos astrológicos da data de lançamento da missão, Barbara Shermer crê que a posição das constelações pode ter afetado a Apollo 13. Na carta da missão Apollo 13, na explosão, Mercúrio e Saturno estavam no 13º grau. Significa o 13º grau de Touro. Ou seja, olhando para o céu, para Mercúrio e Saturno, contra a tela de fundo das estrelas fixas do zodíaco, a constelação de Touro estava lá. O Sol estava em Áries e uma casa na Lua. Em astrologia, isto é considerado um aspecto difícil. Na verdade, as estrelas foram bem amigas. Como navegante indo da Terra para a Lua, deve-se pensar em 3 dimensões, enquanto que a bordo, em geral, pensa-se em 2 dimensões. Mede-se o ângulo da estrela para o horizonte, que é essencialmente o mesmo princípio que usaram na Apollo, mas muito mais sofisticado. A missão prosseguiu sem incidentes até o segundo dia. Parecia que o azar do número 13 era só superstição, afinal. Parece que Jim Lovell finalmente teria seu desejo realizado: andar no solo lunar. Antes de começar seus preparativos para pousar no solo lunar, a tripulação tinha de cumprir um último dever indispensável: mandar imagens para a Terra. Okay, you're on candid camera. This little tape recorder has been a big benefit to us in passing through the time away on our transit out to the moon. And it's rather odd to see it floating like this in Odyssey while it's playing the theme from 2001. Foi um show visto por poucos. Alegando falta de interesse do público, as redes de televisão não o transmitiram, voltando à sua programação normal. Pediram para encurtar o programa. Eu temia que esquecessem que nós estávamos indo para a Lua. Embora no início se considerasse a missão como rotina, a situação estava prestes a mudar dramaticamente. Tudo começou como uma notícia lenta. Poucos falavam sobre isso. Daí chegou às mídias e falavam de uma explosão no espaço. Os rapazes talvez nem voltassem. Eu me lembro de ter rezado. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Às 19 horas e 7 minutos do terceiro dia da missão, no módulo de serviço da Apollo 13, defeitos no equipamento elétrico causaram uma explosão no tanque de oxigênio número 2, destruindo-o imediatamente e causando vários outros problemas. 2 of the 3 fuel cells that generate electricity for the command module failed. The other problem, of course, was that the supply of breathing oxygen for the 3 astronauts inside the command module was cut off. Foram forçados a abortar o pouso lunar, e muitos questionaram se conseguiriam voltar. O desastre ocorreu em 13 de abril. Eu voltava do módulo de comando, em cujo túnel fotografava Fred Hayes, quando houve a grande explosão. O foguete ia para frente e para trás, os jatos disparavam e as luzes se acendiam. A nave estava danificada e perdendo potência.
A tripulação fechou seu módulo de comando, abandonou a nave e passou ao Aquarius, o aterrissador lunar. Ele seria usado como bote salva-vidas. Os controladores do voo na Terra usaram cada recurso de que dispunham para ajudar a tripulação. And can you tell us what sort of physical discomfort the crew is in? I think that, at least from my standpoint, I feel we're much better off than we were last night. I think tomorrow we'll have a much better hack on this because I think the key consumable now at the present time seems to be water. Com queda na temperatura e perda de oxigênio na nave, a tripulação da Apollo 13 corre contra o tempo na tentativa de sobreviver. A Apollo 13 decolou em 11 de abril de 1970 às 13h13, horário militar. No terceiro dia da missão, 13 de abril, uma explosão misteriosa ocorreu em um dos tanques de oxigênio. Agora, alvo da atenção do mundo todo, a tripulação luta para sobreviver. Alguns apelaram às superstições, dizendo que o número 13 condenara a missão desde o início. A maioria assistia fascinada, e muitos rezavam para o retorno em segurança dos astronautas. Would you like to say the Our Father for the astronauts right now? Yes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please. At the moment, the astronauts are continuing to try to isolate their trouble. A late report says the spacecraft now is operating on battery power alone. A tripulação, com centenas de funcionários da NASA na Terra, começou a resolver o problema. Sem tempo de cogitar a falta de sorte ou o temor pelo número 13, começaram a construir dispositivos que ajustassem o sistema de reciclagem de atmosfera do módulo de pouso lunar para receber os 3 astronautas. Em 14 de abril, às 14h43, horário central, a Apollo 13 desapareceu por detrás da Lua por 41 minutos, fora de vista e sem contato pelo rádio com o controle da missão. Apollo 13 is now in lunar gravity, traveling at about 3,500 miles an hour, less than 4,000 miles from the surface of the moon. A tripulação foi forçada a ver a superfície lunar de longe. Jim Lovell já havia visto a Lua dessa distância na Apollo 8. A Lua não tem cor, é preta e branca com muitos tons de cinza e está lá inalterada desde a formação inicial do Sistema Solar. Ficamos tristes ao ir embora, pois queríamos muito pousar a Apollo 13. Era a 4ª viagem e o único motivo para termos ido. Vimos a Terra em sua verdadeira perspectiva. Se você levantasse o polegar na altura da janela, esconderia toda a Terra atrás do seu dedo. Devíamos pensar um pouco nisso, pois tudo o que sempre conhecemos, nossos entes queridos, cabiam atrás de um polegar. Nossa própria razão de existir ficava oculta pelo dedo e a Terra desaparecia. E assim entendemos como somos realmente insignificantes no universo que conhecemos. Nas horas finais de sua saga espacial quase fatal, esses astronautas bem treinados calcularam, suaram e tremeram. Devido à queda de energia, a maior parte da comida havia estragado e a temperatura na cápsula caíra para 3 graus. Hang in there, it won't be long. At 3:42 a.m., they were ordered to make the critical firing to put the mission in an orbit that would let it get back to Earth. Ao reentrarem na força gravitacional da Terra, Jim Lovell e sua tripulação voltaram para a Odyssey. Com um suspiro coletivo de alívio, acionaram seus sistemas com sucesso e se prepararam para a reentrada. Desacoplaram o módulo de serviço. De onde estavam, viram o dano causado pela explosão. The whole panel is blown out, almost from the base to the engine. Copy that. It's really a mess. Mas ninguém sabia se a proteção de calor do módulo de comando havia se danificado no acidente. Logo estavam queimando na atmosfera e mais uma vez perderam contato com o controle da missão.
A única coisa que me lembro bem foi de ficar grudada na televisão antes deles descerem e de haver aquele instante de blackout em que não se sabia se iam sair de trás da nuvem intactos ou se iam pegar fogo. O mundo assistia, esperando para ver se a Apollo 13 venceria os obstáculos. We have about 1 minute to go now. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 13 is descending due south. They're spliced down at this time. Going two swimmers, I see a thumbs up. The rescue net is halfway down. Hop is climbing out of the command module and is in the egress raft. And welcome home. A terceira missão tripulada da NASA para pouso na Lua. Uma missão de sorte ou perseguida pelo 13. Os cientistas modernos dizem que nenhuma das duas opções pode ser verdade. A própria existência da sorte, boa ou má, nunca foi provada. O cientista é um curioso. É o único que vê essas coincidências e se pergunta por que tinham que acontecer no dia 13. Eles tentam convencer as pessoas de que não devem acreditar em superstições, mas que, no entanto, aconteceu. Todo dia há 13 horas do horário militar e que todo dia há 13 horas e 13 minutos. Eu questiono se existiu uma base científica para a missão Apollo 13 fracassar e eu afirmo que não. As pessoas dizem que o acidente ocorreu naquela missão porque era dia 13, mas aquela não foi a 13ª missão a ir à Lua. Coincidiu de ser esse número e podiam tê-la chamado de Apollo Q se quisessem. Como astróloga, Barbara Shermer acredita que essa difícil missão foi influenciada pela localização no céu noturno da constelação de Touro, em longitude de 13 graus acima do horizonte. Ela afirma também que Lovell e sua tripulação estavam destinados a serem heróis. Quando se examina as cartas da explosão e do lançamento da Apollo 13, vemos que, astrologicamente, havia mesmo uma certa graça impregnada nessa difícil experiência. O Sol e a Lua, sem dúvida, influenciam. Eu questiono acerca dos planetas. Isso é algo que eu e os astrônomos questionamos. Às vezes há coisas que não controlamos e até um certo ponto podemos chamar isso de destino, sorte ou karma. Devemos aceitar isso à medida em que ocorre. Gentlemen, all the time that you were in trouble coming back, was there an awareness, or the same sort of an awareness, of the infinite power watching over you and caring for you to get down? If you're asking me whether I prayed, I certainly did. And I have no doubt that perhaps my prayers and the prayers of the rest of the people did an awful lot, contributed an awful lot for us getting back. You did not reach the moon, but you reached the hearts of millions of people on Earth by what you did. Needless to say, it's a very proud day for the three of us to be back here, to be back on Earth again. We're very happy to be here. We had some very trying moments in the last week. Não existiu nenhuma outra nave depois da Apollo 13 que tenha o número 13. Não existe. Eu questiono se a NASA é supersticiosa. A NASA nega. Mas também não existem mais naves com o número 13. Sag Harbor é um recanto perto da ponta norte de Long Island, Nova York. Em janeiro de 1995, uma sexta-feira 13, uma morte misteriosa levou a polícia a crer que um artista cometera suicídio, deixando para trás um rastro de pistas relacionadas ao número 13. Aproximadamente às 7h15, Shannon Whelan e uma amiga estavam sentadas na praia, na base de Sag Harbor, ponte North Haven.
Ouvimos barulhos de água espirrando, forte e depois mais fraco, e algo se debatendo. Achamos que era um cão, mas só vimos uma pequena figura escura. Tentando ver melhor, Shannon e a amiga correram para a ponte. Viram um vulto em traje escuro nadando na baía. Ficamos muito assustadas, pois não sabíamos o que era. E então fugimos. No dia seguinte, que era 14 de janeiro, por volta do meio-dia, um homem viu algo na água que parecia um corpo. E esse homem ligou para a polícia e levamos o corpo até a praia. A polícia de Sag Harbor achou chaves de carro, uma carteira e um livro de endereços feito à mão no corpo. O nome do homem era Ray Johnson. O que houve dali em diante foi interessante. O fato de que, primeiro, nenhum de nós sabia quem Ray Johnson era, mas que depois as informações começaram a jorrar. O chefe Yalati e seus homens concluíram que Ray Johnson havia cruzado Long Island em seu carro. Isso incluía a travessia em uma balsa da comunidade local. Ele foi até Sag Harbor. Às 17h05, registrou-se no motel Barons Cove. Em seguida, foi até a ponte North Haven, em Sag Harbor. Ele saltou pelo gradil, nadou nas águas geladas, depois afundou debaixo das ondas e se afogou. Ele cometeu suicídio na sexta-feira 13. Se considerarmos que ele tinha 67 anos ao morrer, se somarmos esses números, o total vai dar 13. Ele alugou um quarto de número 247. A soma dos números dá 13. Estimamos a hora da morte com a ajuda das duas garotas que estavam na ponte em 7h15 e que, se somarmos esses números, a soma dá 13. Ray Johnson era praticamente desconhecido em Long Island, mas na comunidade artística de Nova York era um renomado artista de colagens e ator. A amiga e sócia de Ray por muitos anos, Frances Beatty, relembra as semanas anteriores à sua morte. Ele ligou a dezenas de pessoas e conversou com elas antes de fazer aquilo. Eu creio que ninguém suspeitou de que ele fosse se matar. Acho que Ray queria enganá-los e que os enganaria até o fim, pois era alguém com uma mente muito complexa. O percurso não convencional de Ray Johnson começou ao se mudar para a cidade de Nova York no fim dos anos 40. Começou a produzir arte abstrata, pinturas geométricas que lhe valeram o reconhecimento, levando finalmente à amizade com o ídolo da arte pop, Andy Warhol. Ao final da década de 50, alguns de seus colegas enfocaram figuras populares como Elvis Presley, Marlene Dietrich e James Dean. Sua obra se tornou cada vez mais complexa, repleta de significados ocultos. Richard Feigen foi empresário artístico de Ray Johnson por mais de 30 anos. Ray Johnson era um dos maiores artistas do século XX, não só de sua geração, mas de todo o século. Ele desbravava novos terrenos em termos de um novo tipo de arte, onde se ligava palavras às artes visuais. Só usar as palavras não bastava. A arte é mais difícil de se fazer. Ray vinha da tradição do surrealismo, e os surrealistas se interessam pelo outro lado da vida. Os que o conheciam lembravam de Ray como tendo uma personalidade semelhante à sua obra, não convencional e ímpar. Ray era como um marciano que tinha acabado de chegar ao planeta. Ele estava aqui para nos mostrar o outro lado, do modo que vivíamos, nos ajudando a ter um senso do absurdo. O Ray tinha meio que o caráter de um duende. Ele era muito levado. Ray Johnson havia intimado outro amigo seu para gravar fitas de vídeo, nas quais documentou sua própria vida. Somos 13 pessoas e um bebê.
Ray insistiu em que se fizessem 13 dessas filmagens. Queria fazer o alfabeto, começando de bege a Canadá, dália, ébano, francês, gato, Hitler, índios, Júlio, Kansas, Luciana, etc., até chegar a zebra. Flutuar com Ray no espaço sideral e acompanhar o que lhe ia na cabeça era sempre meio cansativo. Ele não agia estranhamente para chamar a atenção, como Dalí fazia. Salvador Dalí era, basicamente, um caráter muito burguês. Mas Ray não era assim. Ray era muito estranho, mas muito meigo, não se sentia medo dele. Oposto a Dalí e Warhol, quando surgiam oportunidades de carreira para Ray Johnson, ele não raro sabotava o próprio sucesso, recusando-se a mostrar sua obra. Eu lembro que ele ligou e sugeriu o que faríamos em sua mostra. Quando eu perguntei o que era, ele disse que não deixaríamos nada na galeria. Eu disse que se fosse no centro, talvez pudéssemos não ter nada. Mas na Cidade Alta, não podíamos não ter nada. Tínhamos que ter algo. O estranho comportamento de Ray Johnson e sua arte altamente simbólica levam as pessoas a concluir que o número 13 tinha mais a ver com sua morte do que teve na realidade? Eu não achei provas que tivessem a ver com a morte do Ray. Só como um exemplo, a morte às 7h15, na verdade, não é um horário fixo. Pode ter sido um pouco antes ou um pouco depois. Não creio que Ray tenha escolhido 13 de janeiro para se matar porque tivesse 67 anos. Isso parece um pouco pretensioso para o Ray, mas é possível. O simbolismo teria sido uma piada para o Ray. O número 13 parece algo que Ray deixou para trás como um enigma. Outros acreditam que o conceito de um suicídio preparado havia germinado em Ray há muito tempo. Bill Wilson me disse que havia conhecido Ray há 35 anos. E o Wilson me contou, meio pretensiosamente, que no dia que conheceu Ray, este ia se afogar. Assim, ele só levou 35 anos para chegar lá. Eu me divirto muito falando com vocês. Tinha um clube da panela morta, é uma expressão. Parecia tudo muito sério, mas por baixo era tudo só piada. Ele era irônico. Ele abordava o mundo com uma grande dose de ironia. Ele fechava os olhos para todos, por assim dizer, as pretensões do mundo da arte, as pretensões da sociedade, e isso formava a base de sua arte e de sua visão da vida. O último enigma é a própria vida, viver e depois morrer. Estamos vivendo e morrendo o tempo todo, não é só viver, os dois caminham juntos. E Ray era parte dessa conscientização. E a ideia do suicídio ou de terminar sua própria existência física teria sido parte disso tudo. Eu acho que Ray escolheu um dia que as pessoas chamam de azarado e o tornou realmente um dia de azar. Eu acho que ele fez a superstição virar realidade. Shannon Whelan, a última pessoa a ver Ray Johnson, quer se esquecer totalmente daquela sexta-feira 13. Eu resolvi deixar que ele permanecesse anônimo. Eu não quero mesmo saber nada sobre ele. E isso continua me assustando. Ou eu penso que eu poderia ter feito mais. Ele era, para quem não o conhecia bem, meio assustador. Mas se você o conhecesse, saberia que certamente era inofensivo e amigável, mas muito diferente. Eu acho que ele não queria assustar as pessoas, mas sim conscientizá-las. As superstições sobre o número 13 parecem permear nossa cultura. Tanto que a sexta-feira 13 é quase universalmente tida como um dia de azar. Os prédios, em geral, pulam o 13º andar. E permanece o estigma relativo à presença do 13º convidado em eventos sociais.
As origens de que o número 13 dá azar remontam a mais de 3.000 anos, aos celtas antigos, que adoravam a lua. Eles notaram que a cada ano havia aproximadamente 13 meses lunares, causados pelo ciclo de 28 dias da lua. Alguns estudiosos acreditam que, devido a esse fenômeno natural, o número 13 pode ter sido incorporado a crenças religiosas que foram então passadas de uma cultura a outra. Se olharmos o 13, embora muitos pensem que dá azar da perspectiva da história das religiões, ele começa sendo um número de sorte, porque há 13 luas em um ano. E, para os celtas, a lua era considerada sagrada. Existe uma pequena dança entre o Sol e a Lua. Se dividirmos o ano em 52 semanas e as dividirmos em trimestres, o resultado é 13. 4 grupos de 13. As 13 semanas destacavam outros costumes neopagãos. Destacavam os solstícios e os equinócios, que eram especiais para nós. Há também indícios de que os escandinavos antigos incorporavam o número 13 em suas crenças, mas em um sentido negativo, na mitologia nórdica. Há menção na mitologia nórdica que a ideia de uma 13ª pessoa ir a um jantar tinha graves consequências. Houve um jantar de 12 deuses na mitologia nórdica e o deus do mal ou das trevas participou do jantar sem ser convidado. Ele foi de penetra e matou Balder, que era o mais popular de todos os deuses. Outra referência ao número 13 vem da tradição cristã. Na história da última ceia havia os 12 discípulos, além de Cristo. O aspecto de azar envolveu a traição e o assassinato de Jesus, sendo que Judas era o 13º convidado. Com os 13 da última ceia, a cena ficou marcada pelo azar e ficou ligada à sexta-feira, pois Jesus morreu na sexta-feira. Quando veio o cristianismo, exatamente porque 13 era considerado sagrado pelos pagãos e também pelos celtas, pelos gregos e pelos romanos, o 13 adquiriu uma conotação pejorativa. O 13º capítulo das Revelações do Novo Testamento é o capítulo que descreve a besta. Na Idade Média, o símbolo do demônio era um pentáculo sobreposto por um triângulo, dando a ele 13 lados. Também nessa época, quando as mulheres eram acusadas de bruxaria, não raro eram forçadas a confessar que suas seitas ou grupos eram compostos de 13 membros. O 13 reuniu todos esses vagos medos de tudo e eles foram todos atribuídos ao 13. E o que isso está fazendo, cada vez que se dá lugar ao 13, mesmo que por medo, é honrar a parte selvagem da vida e o lunar, que está sempre presente. Especialistas creem que as superstições, como as crenças religiosas, tiveram origem nas primeiras tentativas do homem de explicar os mistérios da vida. O homem primitivo olhou ao seu redor e viu a magnificência do existir, da realidade, do mundo, e teve de criar um modo que explicasse a existência do mundo. Isso tinha que ser explicado de alguma forma. E então o homem criou deuses que criaram o mundo. Criar uma linha entre crenças supersticiosas e crenças religiosas é às vezes um pouco difícil, mas pode-se dizer que determinadas crenças são adequadas, pois nelas podemos achar provas que as sustentem ou não. Já as superstições são crenças que deviam ser baseadas em provas. O padre Julian crê que as origens de qualquer superstição têm a ver com o processo de uma cultura usurpar a outra e depois tentar desacreditar as velhas crenças. O que acontece é a prática de religiões que são antigas. Uma vez que a sociedade passa para uma outra religião dominante, a religião dominante, não raro, torna essas práticas supersticiosas. Então, Tácito, um historiador romano do século I, quando escreve sobre o cristianismo, o chama dessa superstição perniciosa. E da perspectiva de um romano da época,
Os cristãos eram ateus, pois eles não adoravam a um Deus, eles adoravam a um homem crucificado. Não raro nos referimos à religião como um conjunto organizado de ações prescritas que envolvem os valores de uma determinada cultura. A crença supersticiosa, em contraste, é geralmente considerada mais um fenômeno incontrolado. Ligado historicamente a religiões do passado, o número 13 possui conotações tanto positivas quanto negativas. O temor pelo número 13 e suas fontes na religião cristã e em outras fontes ajuda a sustentá-lo na nossa vida atual, porque ele tem essa base. Ele veio da última ceia e há outras referências ao número 13. Elas ajudam a dar crédito a ele no presente e então as pessoas acreditam mais, porque ele tem essas fontes clássicas. No entanto, não significa que isso seja verdade. Na numerologia, o número 13 é mau, e só porque é um a mais do que o número 12. O número 12 é considerado um número completo pelos numerologistas. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 ovos da dúzia, os 12 meses do ano, etc. E como o 13 é só um a mais de 12, ele é um número incansável. E incansável a ponto de ser mau. O número 13 representa um tipo de experiência do além, incontrolável, algo que não podemos planejar, como planejamos o mês de janeiro, que sempre vem na mesma época. O número 13 geralmente extrapola, fica além do modo padrão de se fazer as coisas, e é um número de um tipo de instabilidade, de desequilíbrio. Quer tenham sido as superstições acerca do número 13 filtradas no passado devido ao calendário lunar, à mitologia nórdica ou à história da última ceia, elas se fundiram à cultura dos dias atuais. A maioria das pessoas acredita que o 13 é um número de azar e parecem não saber por que sentem isso. Talvez seja porque aprenderam de crianças que 13 dá azar. Pode nem haver motivo para sentirem que 13 dá azar. Embora vivamos na era da ciência e da tecnologia, as superstições ainda afetam nossas vidas. Uma grande porcentagem de pessoas ainda se recusa a viajar ou tomar decisões financeiras importantes em uma sexta-feira 13. Em 1993, o Wall Street Journal calculou que a cada ano a economia americana perde até $1 bilhão por causa desse histórico dia de azar. Essa fobia é clinicamente definida como triskaidekafobia, medo do número 13. Na Filadélfia, há um grupo composto principalmente de homens de negócios que abertamente desafia as superstições. Fundado há mais de 50 anos por um executivo de propaganda, o finado Philip Klein, a organização é conhecida como o Clube da Sexta-feira 13. As pessoas não devem se preocupar com superstições, que elas podem quebrar as superstições, podem desafiá-las e nada lhes acontecerá. Conforme estipulado originalmente por Philip Klein, as reuniões só ocorrem na sexta-feira 13 e incluem uma série de rituais anti-superstições. As reuniões agora seguem um formato muito regular. São reuniões no almoço ou café da manhã. Se são almoços, eles se encontram a 1h13, ou seja, 13 horas e 13 minutos. E se reúnem em locais diferentes, pois quando saem de um lugar não os querem de volta lá uma segunda vez. Dependendo de quantos espelhos eles têm, eles vão pegando martelos e quebrando o espelho e depois vão embora. Eles não viajam com panos de pó ou escovas. Passam sob uma escada aberta e, ao passar, cada um deles abre um guarda-chuva preto. E, em geral, há alguém acenando com um gato preto diante deles.
O mais perto que cheguei de um gato preto foi de um pequeno gato de metal comprado há vários anos. Eu não sei de onde surgiu a superstição de gatos pretos, eu acho que foi da bruxaria, porque a maior parte das coisas que são pretas vem de um modo ou de outro da bruxaria. O clube da Sexta-feira 13 se reúne em locais obscuros, como o Necrotério da Filadélfia, rampas de autoestradas fechadas temporariamente ou o alto da Ponte Franklin. Por que não desafiar a superstição? Essa não é uma ideia original, pois Benjamin Franklin, no Poor Richard's Almanac, escreveu que desde que o país fora fundado com 13 colônias, as pessoas não deviam considerar esse número de azar e sim de sorte. Então, em vez de dormir na sexta-feira 13, deviam sair, celebrar e se divertir. Se a era presente nos levou da idade das trevas da crença supersticiosa para um modo de pensar mais iluminado e mais realista, então por que persiste esse medo do número 13? As superstições parecem ser paradoxais na era moderna. Temos as provas da ciência a nosso redor em máquinas de fax, computadores e outros avanços. Mas, na realidade, isso não nos trouxe necessariamente uma vida calma. E quando estamos sob estresse, ou ansiedade, ou sentimos que perdemos o controle, tendemos a nos agarrar a alguma coisa que nos dê um senso de certeza ou controle sobre nosso mundo. A superstição é uma das coisas a que podemos nos apegar. Há todo um mundo de superstições que ainda nem começamos a pensar neste país. Provavelmente ainda fazem parte do modo de vida de bilhões de pessoas no mundo. Quando suas invenções tecnológicas de nada serviram durante o voo espacial abortado da Apollo 13, algumas pessoas atribuíram o acidente ao número 13 do azar. O astronauta Jim Lovell manteve suas crenças sobre as superstições sob controle. Basicamente, não sou supersticioso, mas acho que todos, no fundo de suas mentes, têm um pouquinho de superstição. Por exemplo, em todos os meus voos espaciais, levamos a medalha de São Cristóvão. Fizemos isso porque aquele era o padroeiro da viagem segura. Mas eu acho que, em muitos aspectos, as superstições influenciam negativamente as vidas das pessoas. Acho que a abordagem correta da vida e a análise do que fazer e como fazer realmente a lógica. Um dos motivos pelos quais eu não tenho certeza de que as superstições têm um poder verdadeiro e objetivo é porque elas parecem mudar de cultura para cultura. De modo que, se houver poder na superstição, parece que o poder é o que investimos na superstição. Se acreditarmos que vamos ter azar, então teremos azar. Gostaria de ser a pessoa a descobrir que o número 13 tem alguma influência especial, que ele é diferente do número 12 ou do 7 e que tem uma influência positiva sobre nós. Mas eu não acho que esteja a nosso alcance, nesse momento, dizer a influência de nenhum número, incluindo o número 13. O infame número 13 continuará preocupando algumas pessoas. Mas pensadores e artistas criativos como Ray Johnson continuarão testando os limites das crenças das pessoas. E aqueles que são supersticiosos continuarão acreditando, tendo cautela com o que interpretam como sinais de azar. Eu não passo embaixo de escadas e se vejo um gato preto na frente do meu carro, eu faço o retorno e vou na outra direção. Para que me arriscar? E quando vem uma sexta-feira 13, então eu tento permanecer um pouco quieto. Eu não saio de casa. Eu tomo cuidado para atravessar a rua. Bem, eu não quero procurar encrenca. Quando se trata de superstições que criam e guardam o medo, rir delas é o único modo de lidar com elas. Quando se trata de crenças religiosas ou de uma religião que seja diferente daquela que seguimos, não devemos rir disso e nem considerar isso uma superstição. Devemos tratar isso com o respeito que gostaríamos de receber. Até os críticos mais ardentes ocasionalmente duvidam do próprio ceticismo acerca de superstições.
Recentemente, o professor Weiss se encontrou em um avião, sentado na 13ª fileira. Nós passamos por turbulências, o que, é claro, sempre deixa as pessoas nervosas. Então, meu amigo, um psicólogo sentado na poltrona ao meu lado, perguntou se eu tinha visto que era lua cheia e que, além disso, se eu tinha notado que estávamos sentados na 13ª fileira. Bom, é claro que eu não havia notado. E foi uma coincidência interessante. Me divertiu um pouco. Eu fiquei um pouco preocupado, talvez por estarmos naquela fileira, mas eu não sou supersticioso. As superstições associadas ao número 13 nos acompanham há milhares de anos. Às vezes, esse número representa boa sorte. Em outras vezes, desgraça e azar, até mesmo o mal. Quer analisado pelo prisma da ciência, da arte, da religião ou do ceticismo, o conceito do azar do 13 permanece inexplicável.